Então começou, esse aqui é o 2-1, podcast do 1-2 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick. Daniel Malucelli, meu amigo, está comigo nessa edição. Olha só, Daniel, chegamos à 29ª edição do 2-1 e dessa vez temos um convidado especial. Fiquei sabendo que cortou o cabelo para participar do podcast hoje. Tá ali, ó, Pode Vaná. notar, degradê bem feito. Olha É uma aí, honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos Vaná lá, vamos falar direto, sobre tudo. direto de Limassol, no Chipre. É isso mesmo, Vaná? Exatamente. Estava falando em off, deixa eu explicar aqui onde fica o Chipre, né? É a pergunta que eu tenho escutado algumas vezes, né? Chipre, mano, onde é que fica o Chipre, né? É uma ilha, para ficar mais fácil a localização. É uma ilha que para cima está a Turquia, para baixo é o Egito. Então é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo. Para a direita tem ali os lados da Arábia, reto, a grosso modo, tá? Turquia em cima, Egito embaixo, à direita, tu vai para o lado de Dubai. Mas é longe, resumindo. E É tem um lugar longe. muita influência da Turquia e da Grécia, né? É isso. Então, falando dessa parte até política, né? A ilha do Chipre, ela tem uma guerra até hoje, né? A metade da ilha, ela é turca e eles vivem em guerra, né? Vou dar um exemplo, uma resumida bem resumida mesmo. Imagina que você tivesse casa do lado hoje onde é o lado turco. Eles pegaram você, olha, vaza daqui, vai para o lado de lá e a sua casa ficou para lá. O que é turco ficou do lado do turco, ficou para os turcos e já era. Está dividido até hoje. Tem fronteira, tem rixa até hoje. Para você passar para o lado de lá é complicado. É mais fácil a gente que é turista do que o próprio cipriota passar para o lado de lá. Mas eles se odeiam. A verdade é que eles se odeiam. E do lado de lá não tem nenhum time, né? Nenhum time do lado turco participa do campeonato aqui, por exemplo. É só de Nicosia, da metade de cipriota para cá, né? Mas Legal. pensando aqui, deve ser uma ilha de belezas naturais aí, né? Imaginando aqui, deve ser bonito aí, né? Cara, é muito bonito, muito bonito. E assim, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer tudo, mas já fui aqui. A gente joga normalmente sábado, né? Domingo. Tirando a Copa, tem uma Copa aí no meio da semana. Mas é uma ilha, né, velho? Dá tempo de conhecer tudo tranquilo, mas basicamente são praias, né? São praias. Aqui também tem uma parte de montanhas assim bem legal. Também falaram que no inverno é interessante. E um calor assim desumano no verão, desumano. Assim, eu cheguei e acho que foi o que eu mais reclamei aqui foi o calor. Nunca senti na vida um calor igual eu senti aqui no Chipre, mano. E assim, juro, brutal mesmo, assim, aquela piada de Quantos. que na sombra tá 40, é tipo isso mesmo. E agora você está falando, é noite aí no Chipre, né? Quantos graus está agora? A noite é mais tranquilo, mais ameno? Então, começou a cair. Agora, por exemplo, aqui no computador está dizendo 22, aqui são 7h15, né? Mas é porque agora nós estamos no outono, já caminhando para o inverno, né? Mas no verão, de noite, é também insuportável igual. Foram 2, 3 meses dormindo com o ar-condicionado ligado, 20, 19, para poder ter uma noite sem interrupção. Porque se dormir sem ar-condicionado, esquece, vai acordar suado e irritado. É aquela noite Mas que você não consegue dormir, né? não tem vento, mano, não tem. É ar-condicionado, mano. Aqui é o seu melhor amigo, ou um ventilador, né? Enfim, mas só na raça com a janela aberta não chega, não. Ô, Vaná, e como que você foi parar no Chipre aí depois de 5 temporadas lá em Portugal? E me conte, você estava falando antes em off que logo no início você pegou Covid aí. Como que foi essa situação? Então, como você disse, após 5 temporadas em Portugal, as últimas 2 foi no Famalicão, a penúltima foi emprestado, ainda tinha contrato com o Porto. A última temporada no Famalicão eu fui livre, assinei 1 ano, a gente terminou a temporada. E ao final da temporada, que não foi uma temporada feliz, já te digo, foram apenas 6 jogos em 30 e tantos, só fiz 6 partidas. Mas a gente não está aqui para falar de. Foi uma temporada difícil em todos os níveis, né? A nível técnico, a nível pessoal, lesões. É... Perdi um familiar também nessa bagunça também dessa temporada. Digamos que das temporadas que eu tive na minha vida, essa última, antes de vir para cá, foi a pior. Então, após essas 5 temporadas, que eu resumo Portugal como muito boa, temporada muito boa, acho que me levou a um outro nível, né? Ter chegado ao Porto, acho que me deu esse outro nível de visão do futebol. Então, após essas 5 temporadas, surgiu a oportunidade de vir para o Chipre. O Ares não foi o primeiro clube que surgiu, mas no final das contas foi o que melhor atendeu
a gente entrou num acordo, digamos assim, né? Foi o que atendeu às exigências e eu também acreditei e acredito no projeto do Russo aqui. Um russo assumiu aqui o time. É bem engraçado, metade do time, da diretoria é russa, metade é cipriota, então, mas eles têm ideias bem interessantes, né? E, igual você falou, eu cheguei aqui, no primeiro mês, adaptação, tudo isso, ainda estava no hotel, e a gente foi fazer uma pré-temporada nessa montanha que eu te falei, e infelizmente eu fiquei no quarto com um rapaz que estava com Covid, ele também não sabia, era um outro brasileiro, e aí mais 2 ou 3 pegaram Covid, ainda estava mais apertada a situação. Agora aqui está bem tranquilo, sabe? Você mal vê as pessoas máscara mesmo só dentro de estabelecimentos. E casos mesmo, você vê poucos casos. Em time de futebol, você não vê quase nenhum. E eu tive esse azar, digamos assim, de peguei, tive sintomas, depois, infelizmente, ainda passei para minha esposa, porque quando eu voltei das montanhas eu não sabia que eu estava com Covid, eu passei para ela, fiquei isolado e tudo, perdi tempo, perdi pré-temporada, mas graças a Deus, a gente sabe que essa doença, se você perder só uma semana ou 2 de pré-temporada, não é nada, né? Teve muitas pessoas que perderam a vida, perderam muito mais do que isso. Então, no fim das contas, fui grato por ter sido só 3, 4 dias ruins que eu passei, mas foi um começo ruim, né? Você chega com expectativa, com ambição de demonstrar futebol, você é um contratado, um novo atleta, você quer mostrar, né? E ter ficado fora no começo foi um pouco difícil. Mas depois eu recuperei o tempo perdido, corri atrás, a gente teve muito tempo de preparação. Eu cheguei muito antes aqui também, eu fiz quase 1 mês e meio de pré-temporada, então deu tempo de correr atrás e a gente começou bem o campeonato. E você estava falando aí dos seus anos em Portugal, até para quem não conseguiu acompanhar a tua carreira em Portugal, né? Você saiu do ABC, foi para o Feirense, lá você foi eleito melhor goleiro do Campeonato Português, e depois você foi jogar no Porto junto com Iker Casillas, né? Você fez essa parceria com o Casillas, um goleiro histórico aí. Conta como é que foi esse teu auge, digamos assim, na sua carreira em Portugal, né? Como foi o primeiro ano no Feirense? Né? Porque a gente aqui não acompanha o Campeonato Português, a gente ficava sabendo, era aquela notícia de final de temporada, né? Pô, o Vaná explodiu lá, hein? Ó, o Porto tá querendo comprar o cara e tal. Como é que foi essa tua vivência em Portugal? Só uma correção, eu fui nomeado, né, entre os três melhores goleiros do campeonato, mas eu só disputei com o Ederson do Manchester City e o Rui Patrício da Roma, então era fácil ganhar, né? Então, mas me senti muito honrado de estar disputando ou ser nomeado nesse caso, vindo de uma equipe menor, né? O Feirense, eu fiquei 6 meses no ABC, né? Na Série C, a gente fez uma temporada muito legal lá. Aí surgiu a oportunidade do Feirense e quando veio para mim foi mesmo isso que me passaram. O Feirense é um time tipo golfinho, né? Sobe, faz uma graça e desce. Então a gente já fui para lá com essa informação. O Feirense é um time que você vai brigar para ficar na primeira divisão. E o começo foi difícil, a gente teve troca de treinador na janela de janeiro, eles colocaram um treinador interino, o cara encaixou, as coisas correram bem, e aí acho que é importante o cara ter até uma equipe de marketing para divulgar essas coisas. Aconteceram muitas coisas legais nessa temporada que muita gente não sabe. Eu recebi uma nomeação como revelação pela UEFA também. Esse ano foi realmente, acho que foi o meu ano mais alto em Portugal. A gente terminou o campeonato em sétimo, a 2 pontos da Liga Europa, com um time com um orçamento para ficar na primeira divisão de Portugal. Essa era a nossa realidade. E conseguimos o objetivo do clube, que era manter o clube na primeira. Eu tinha mais um ano de contrato ainda. E como você disse, surgiu interesse não só do Porto, mas em Portugal o primeiro clube a aparecer foi o Vitória de Guimarães, que eu acho que é um clube muito interessante. Tem uma massa adepta muito, muito legal. Depois foi o Braga, que veio com uma proposta um pouco melhor. E futebol você sabe como é que é, né? O diretor ali do Feirense não estava preocupado com a minha trajetória, ele estava mais preocupado com a parte financeira do clube, ele queria quase um quem dá mais, né? Mas graças a Deus, isso nasceu comigo, eu sou um cara de personalidade forte, eu tenho a minha opinião muito bem formada, então eu deixei claro para ele uma informação interessante. Eu fui para a ABC, fiz os 6 meses. Quando surgiu a oportunidade de ir para Portugal, eu voltei para o Curitiba, rescindi o contrato com o Curitiba. O Curitiba ficou com um percentual de uma venda futura, né? E depois, até nessa venda futura, o Curitiba pegou um valor, eu me recordo quanto. Mas foi legal também. Essa parte é interessante falar, porque eu, sendo formado na base do Curitiba,
fico contente em ter dado algum retorno nesse sentido, num clube que apostou em mim, no clube que me deu oportunidade, um clube que terminou de me formar, né? Eu terminei a formação no Curitiba, eu comecei no Atlético Paranaense, terminei no Curitiba. Fiquei feliz também de saber que se acontecesse realmente essa venda, ia haver um retorno, né? Para o Curitiba. Até o Atlético também pegou por ser aquele percentual de clube formador, enfim. Mas eu terminei essa temporada, nós terminamos em sétimo, eu fui nomeado entre os 3 melhores goleiros, eu tive essa nomeação individual de revelação pela UEFA e eu fiquei muito, muito feliz e fui de férias, né, com essas notícias. O Braga, o Porto. Aí quando surgiu o Porto, eu tenho que dizer para vocês que eu não posso mentir, né? Eu tive até uma pequena crise de ansiedade em casa. Tava noites de sono que eu acordava no meio da noite, na casa do meu irmão, o cachorro do meu irmão, né, o Kiko, desse tamanho na cama, foi meu companheiro dessas noites de angústia, porque é um passo na carreira enorme, né? É um passo brutal e na minha cabeça estava isso. O problema é a mídia de Portugal começou a divulgar o seguinte: Vaná depende de Casilhas. Por quê? Estavam dizendo que para eu entrar, o Casilhas tinha que sair, né? Um lance, não sei se financeiro no clube, enfim. O Iker, a temporada passada, antes de eu chegar, ele não tinha feito uma temporada muito boa. Então estava naquela, se o Iker sair, o Vaná chega, se o Iker renovar, tem 4 goleiros, fica mais difícil, ficou naquela e meu coração, meu Deus, se eu tivesse um probleminha já tinha ido já. Então, no final das contas, ele ficou, eu também fui, e como você disse, tive essa oportunidade de dividir 2 anos, né, com essa lenda. Vivemos momentos sensacionais, fomos campeões juntos também, vivi um drama do lado dele, acompanhei esse final de carreira dele de uma forma que ninguém queria, né, quem admira o futebol do Iker. Mas eu acho que assim, se é impossível falar do Feirense de Portugal sem falar dos 6 meses no ABC, sabe? O ABC foi muito importante, foi tipo Sim. aquele trampolim mesmo. Pisei. Vamos falar do ABC sim, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes sobre, já que você citou aí, a amizade que você fez com o Cacilhas, né? Você é um cara muito extrovertido, né? Faz amigo fácil, cara bom de vestiário, né? Já virou amigo. Conta como que foi tua apresentação lá no Porto e quando você foi pegar o teu lugar no vestiário, como que foi? Eu tive dias, na verdade 2 semanas assim de louco, né? Eu voltei do Brasil com essa nada definido, voltei para o Feirense, me apresentei, fiz pré-temporada, fiz alguns amistosos. O treinador do Feirense falando aquele papo de treinador que vocês também já devem ter escutado outros atletas falarem. Cara, fica, a gente precisa de você aqui, o time começa por um bom goleiro, esse ano nós vamos montar um time mais forte do que o ano passado. Eu falei assim, Mister, né, que ele chama aqui, ele chama o treinador de Portugal Mister. Eu falei, Mister, com todo respeito, imagina o senhor recebendo a proposta de um time melhor, para melhorar a tua vida. Você entende o meu lado? Ele, sim. Posso confessar para vocês que o treinador se emocionou, chorou, porque eu sou um cara muito grato pelas pessoas que me ajudam. Eu tenho certeza que ele, de alguma forma, também foi grato pela força que nós demos a ele. Ele era um treinador interino, nós fizemos dele um treinador, sabe? Hoje ele treinou times em Portugal, primeira divisão, 2, 3 anos seguidos, deu uma sumida, agora nem sei onde é que tá, acho que tá sem clube. Mas ele era um auxiliar que virou um treinador pelo trabalho que nós fizemos, né? Foi bem legal. E aí, nessas 2 semanas de indecisão, de vai, não vai, um dia a gente fez uma atividade à noite, né, na pré-temporada do Feirense, fizemos uma atividade tipo um caça-tesouro, alguma coisa assim no hotel para movimentar a galera. De repente o diretor me chamou de lado e falou: vai no quarto, pega as suas coisas, não se despede de ninguém, vamos embora. Falei: como assim? Eu tô com os caras o ano todo aqui, não posso dar nem tchau. Não, o pessoal fala demais, vai vazar alguma informação, você tem que se apresentar amanhã no Dragão. E aí eu falei: caraca, né, vai acontecer. Fui para casa, estava sozinha, minha esposa ainda estava no Brasil. Arrumei minhas coisas, aquela noite nem dormi, claro, com medo de perder a hora. Como é que eu vou perder a hora para assinar o contrato com o Porto? Não tem como, né? O olho estava assim, e aí foi tipo assim: de uma noite no hotel com um time pequeno, eu passei uma noite em casa sem dormir, praticamente. Tomei café da manhã com o meu empresário, Pablo, você conhece, Fernando? Fomos pro Dragão, eu com mala na mão, coloquei uma roupinha melhor, né? Um negocinho mais apresentável para assinar um contrato. E pensei, beleza, vou assinar, vamos ver o que acontece. Assinei numa sala, já me colocaram no vestiário do Dragão, dentro do estádio, os caras todos de roupa de viagem, e eu, tipo, caraca, o que é isso aqui, né? O cara, não, se troca, a gente vai almoçar e a gente vai viajar pro México. Falei, caraca, tipo, foi assim, pumba.
Aí, assim, é interessante usar a informação que você falou. Sou um cara, né, eu desenrolo fácil, eu faço amizade, mas assim também não. Me jogaram no vestiário que eu não conhecia ninguém, só tinha jogado contra os caras. E detalhe, fiz raiva nos caras umas 2 vezes, que eu fui no Dragão 2 vezes, um foi 0-0, o outro foi 1-1. Tipo, fiz 2 bons jogos, os caras me olhando meio assim. Por mais que seja brasileiro, os caras olham assim, né? A gente não se conhece. Então, 10 horas de viagem até o México. Me colocaram na poltrona do meu lado, um rapaz, um brasileiro, o Galeno, tá jogando no Braga agora. Mas assim, mais jovem do que eu, não tinha muito papo assim. Foi 10 horas e eu vou confessar outra coisa para Cara, vocês. você tava no hotel conferência, na noite Uma seguinte noite antes, você tava indo para o México na noite seguinte. México. No meio de Primeira todo classe. mundo ali, no avião. Vai lá, É entra lá. importante essa informação primeira classe, porque eu nunca tinha viajado de primeira classe. Primeira classe. Então eu peguei, né? Peguei o telefone assim, olhei pro lado, a galera dormiu, fiz um videozinho aqui, né, para mandar para a família. Olha aí, primeira classe, a gente viajou de primeira classe. Venci na vida, né? Primeira classe. Olha onde Deus nos trouxe, olha onde o futebol me trouxe, né? Mas eu estava maravilhado mesmo com tudo aquilo. E foi tudo muito rápido, a adaptação, e aí, na hora, por exemplo, a gente no hotel para comer, na fila assim para comer, o Marcano, né, o zagueiro espanhol, que voltou até para o Porto agora de novo, falou espanhol assim: olha, perde tempo agora aí, faz cera agora aí, igual você fez aquele dia. E eu olhei para trás daquele sorriso amarelo, falei: caraca, será que foi piada? Será que foi, sabe? Aquele clima meio assim. E pronto, fomos indo, e nesse dia foi tudo muito rápido. Dormimos, acordamos, comemos e fomos para uma sala fazer uma reunião. E o treinador, olha, queria chamar aqui na frente, temos um jogador novo, papapá. E me chamou lá na frente. E eu tenho para confessar para vocês, quando eu sou um cara difícil de ficar embaraçado, de ficar sem jeito. E quando eu tô envergonhado é suar, mano. Suar é igual uma marmita, tampa de marmita. Levou lá para frente, já começou aquele suador assim, rapaziada, tudo bem, prazer, né? Conheço a maioria de vocês aqui de jogar contra. E aí eu só tenho uma piada do tipo assim, e o Casillas aqui, que eu jogo com ele no PlayStation, desde o PlayStation 1, então aqui é um prazer estar aqui contigo, né? E ninguém riu. Sabe quando sabe, tipo, o comediante que solta uma piada e ninguém ri, o que você faz, mano? Aí joguei essa, os caras não riam, falei, caraca, grupo difícil, hein, mano? Já peguei, falei, galera, tô aqui mais um para ajudar, aquele clichê, e pum, fui para trás, suando igual uma tampa de uma marmita, né? E depois, isso futuramente depois foi caso dos caras me sacanear. Play 1, puxa saco, vai falar só do Wiki, não sei o que e tal, mas é impossível não ter uma reação. Eu achei até que eu me comportei bem, cara, né? Tá tão perto de um cara assim, de um nível Mas tão... o pessoal te ignorando assim, naquele Assim, tratamento frio. não achei que foi muito ignorar, é mesmo aquele esquema. Cada pessoa é diferente, né? E as pessoas não me conheciam. Eles ficaram mais frios, assim, não te Fernando, receberam com aquele abraço, aquele jeito assim receptivo, vamos dizer assim. Os brasileiros. Alex Telles, eu tenho que falar o nome. Alex Telles foi um cara que me acolheu assim sensacional. Eu até assim, quando a gente voltou do México, ele falou: "Vaná, eu estava sozinho, minha esposa ainda estava no Brasil, vamos almoçar hoje junto aí, sei que você está sozinho, vamos almoçar." Aí treinamos para ele, Vaná, jantar, vamos jantar junto? Jantar. No outro dia almoçar, no dia jantar. Eu falei: "Caraca, esse maluco, né? Me deixa um pouco à vontade, né?" Eu não conhecia ele também. Depois eu descobri que ele é esse tipo de pessoa. Ele é a pessoa que, quando chega alguém novo, ele quer fazer questão da pessoa se sentir bem, sabe? Assim, um cara sensacional, né? O nível que ele atingiu aí não é à toa, né? Tá no Manchester United pela qualidade e pela pessoa que ele é. Mas assim, eu sou esse tipo de pessoa nos clubes que eu passei também. Principalmente aqui fora, quando você vê estrangeiro ou o cara não fala muito bem a língua, eu sou lá, mano, chega aí, né? Futebol, todo mundo fala a mesma língua, então você dá um jeito. Se você não fala francês, chega aí, dá um jeito e tenta acolher a pessoa, porque fizeram isso por mim, né? Eu sempre tento passar adiante essa parte porque parece clichê quando alguém fala assim, o Fernando não está jogando bem porque ele ainda está em fase de adaptação. Cara, é muito verdade, muito. Você pensa assim, adaptação, futebol é tudo igual. Não, amigo, não é tudo igual, não. Você muda de um clube, vai para outro clube, é outro estilo, até você se soltar, até você se sentir confortável, e é realmente isso. Essa frase que todos falam é muito verdade, eu senti na pele. E pensando no Porto, eu não sei se você já tinha se deparado com algum clube assim, mas a impressão que eu tenho é que o Porto é sempre vários jogadores de nacionalidade diferentes, né? Eles contratam jogadores do mundo inteiro, né, cara?
tem brasileiro, uruguaio, espanhol, português, jogadores africanos, é uma mistura, assim, deve ser estranho no vestiário, né? Tem a questão da língua, tem a questão cultural, né? Deve formar os grupinhos ali, né? Os brasileiros, os portugueses, né? É bem isso, é tipo por língua, né? O pessoal, até os árabes, o pessoal, os africanos falam francês um canto, os espanhóis, os brasileiros, os portugueses estão com os portugueses, não porque falam a mesma língua, nem sempre se juntam com os brasileiros, mas eu senti um pouco desse lado também de vestiário com mais estrelas, né? Foi o maior clube que eu já participei até hoje e eu tive sorte. O nosso primeiro ano foi um ano sensacional, né? Pode citar os nomes aí, tinha o Ike, o Herrera, o Felipe, que está no Atlético, o Alex hoje está no United, o Brahim está na Arábia, mas é um cara sensacional, o Marega também, que jogou os 2, 3 anos lá, que eu estava no mesmo nível, então, mas não tinha aquele esquema de estrelismo dentro do vestiário, tanto é que eu, quando me perguntam sobre aquele ano, eu digo com todas as letras, a gente venceu o campeonato pelo vestiário que tinha, a galera era fechada, fechada mesmo. Churrasco, churrasco todo mundo, até altas horas ali no CT. E cerveja, aí não é porque. Não, não, churrasco raiz mesmo. Churrasco de chão, o uruguaio Max fazia, sensacional. Cerveja, os mexicanos botavam música e a gente ficava ali só a gente. E aquilo, querendo ou não, eu digo muito, todo lugar que eu vou, né? Aqui eu estou tentando também colocar essa mentalidade aqui nesse time. É, esse fato de estar junto, aí os caras falam muito, a gente tem que ser uma família, não é clichê, mano, você tem que se importar realmente com o grupo. A gente passa mais tempo junto do que com a minha esposa. Em pré-temporada mesmo, você fica de manhã, de tarde, vem só para casa só para dormir, então você passa mais tempo com os outros caras do que com a sua própria família, né? E quando você tem essa união que você consegue levar isso para dentro do campo, mano, acontece, acredita. Assim como também você já deve ter escutado história assim, a gente se odiava, o nosso time se odiava, mas dentro de campo a gente jogava. Acontece os dois. Eu só participei de equipes que funcionavam desse lado bom, do vestiário fechado e tudo. No Curitiba, os anos que a gente escapou da segunda foram mesmo vestiário, muito vestiário, incrível. E eu não vejo, eu ainda não participei desse outro lado, né? De pegar jogador filha da mãe que não se gosta, mas lá dentro, olha, é profissionalismo, vamos jogar, vamos vencer e tudo isso, papapá, mas é muita nacional. Aqui nesse time tá sendo uma experiência e tanto. Tem um português, um brasileiro e um cabo-verdiano, né? Só esses 3 caras que falam português. O resto é espanhol, inglês, tem os africanos que falam francês, tem croata, sérvio. Cara, sim, e eu tô melhorando meu inglês, uma coisa também que estava esquecida no fundo do baú, também tô tendo que praticar na marra, né? Na marra, não tem Aham. tradutor aqui. Quando você chega no vestiário do Porto e dá de cara com o Cacilhas, e você tem que conviver com ele, conhecer ele, sendo que com certeza era um ídolo para você. Como que você acabou virando amigo dele? Como que foi essa aproximação? É no teu jeitão de falar, de não ter, de ser um cara descontraído mesmo? E me fala, ele é um cara gente boa? Como que ele é? Porque é um cara que ganhou tudo, né? Como que é o Cacilhas? Você perguntou antes e eu acabei não respondendo, né? Que eu falo e às vezes dou uma volta e esqueço. Quando a gente voltou do México, cheguei com a minha mochilinha no CT. Eu não tinha ido para o CT ainda, né? Eu fui para o estádio, depois já fomos para o México e quando eu cheguei no CT não tinha lugar para sentar ainda. Cheguei, fiquei ali na entrada olhando assim de um lado para o outro. Ele olhou para mim e fez: anda, senta aqui do meu lado. E eu falei: caraca, vou sentar a temporada toda do lado do Iker, velho. Fui devagarzinho, botei minhas coisas. Ele sentava com a perna mais aberta, eu fiquei mais no cantinho. Falei: deixa o tubarão aí, né, velho? Vamos sentar aqui na boa. Não falava muito, escutava mais do que falava. Eu falo muito, mas eu preciso de liberdade para isso, né? Mas dia a dia você vai conhecendo o cara. Ele também, né? Eu sentia eles no treino assim. Eu sou um cara, por exemplo, nós somos em 3, 4 goleiros. Você faz uma defesa boa, eu falo, boa, Fernando. Entendeu? Eu não tenho problema com isso. Então ele, independente, ele não precisa disso. Eu não preciso falar boa Casilhas, ele não vai jogar por isso, né? Mas eu sou assim. Nós goleiros brasileiros, a gente é acostumado a essa parceria entre nós. É tipo uma família de goleiros, né? Então, dia a dia, ele também foi entendendo que eu sou um cara tranquilo, que eu não sou traíra, que, né, até também acho que não adianta o cara ser traíra com o Iker, eu tentar derrubar o Iker, vai derrubar como? Como é que você vai derrubar a Estátua da Liberdade com um martelinho? Não dá, né? Não, nem condições, né?
Então ele percebeu que eu estava ali, mais um sonhador, né, mais um cara que já esteve na posição dele, né, um jovem que chega para tentar vencer na vida. E foi bacana, cara, foi legal desconstruir esse ídolo e ver que ele era tipo a gente, humano como a gente, cerveja, super simples, né. Vamos falar de uma coisa que todo mundo sabe, pelo tanto de dinheiro que ele tem, eu imaginava ele fosse de Ferrari, que ele usasse, sei lá, 20.000 euros em roupa ou mais. Mano, o cara simples assim, ele me passou uma imagem que eu falei assim: "Esse é o verdadeiro vencedor na vida". Eu usava o carro do clube, que o carro disponibilizava um clube legal para a gente dirigir, roupas super normais, tranquila, sentava, treinava, ficava ali, música, blá-blá-blá, tudo de uma forma assim, de uma humildade impecável. Ele podia usar tudo. Se eu fosse ele, eu ia com a Copa do Mundo, com a taça todo dia aqui no braço assim, e ia treinar o cara é campeão do mundo, velho. O cara ganhou tudo. O cara só não ganhou a Liga Europa porque não jogou. O cara só não ganhou o Campeonato Paranaense porque não jogou, pô. Se ele jogasse, tinha ganho, entendeu? O cara ganhou Aham. tudo, tudo disputou. Cara Então, humilde mesmo, por humilde. incrível, incrível. E assim, de um respeito com os superiores dele, por exemplo, a gente já viu, tem jogador que acha que é cobra, que é capitão, que é pá, que pode bater de frente com o treinador, que responde o diretor, que arruma confusão com o presidente. Ele deve ter tido os atritos dele, as histórias deles, mas o que eu vi, o que eu presenciei, e até digo mais, teve momentos no Porto que, se eu fosse ele, eu teria usado meu nome para responder uma outra situação que eu não concordei. Fiquei calado, não concordei. E ele, cara, calado, tranquilo. O exemplo que eu te falei da temporada passada, que disseram que ele não fez um bom campeonato, eu não acompanhei, né? É, o Daniel disse sobre o que não ninguém passa aí o campeonato. É verdade, os jogos que passam na TV aí são os grandes, é Sport, Benfica e Porto, final de semana e é um jogo ou outro. Então é difícil de acompanhar o campeonato português. Por curiosidade, eu acompanhava o campeonato português quando eu estava no Brasil, porque o Alexandre, o lateral esquerdo, jogou no Atlético, é um amigo pessoal, e o Elton, que é um goleiro que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer aqui quando eu estava em Portugal também, jogava no Porto. Ídolo, Então eu ídolo do Porto. admito, e jogou no meu Vasco também, né? Eu sou vascaíno de família, então admirava ele por tudo isso. E eu acompanhei de longe. Na época, quando eu vi o Campeonato Português, ainda era Jabulani, pra você ter ideia, tanto tempo que faz. Aquela bola horrível, aquela bola que dançava a Shakira, aquela bola que o goleiro odeia até hoje, né? Mas é mesmo isso, é ver o quanto o ídolo é humano. Foi bem legal, cara. Você tava no incidente que ele teve o ataque cardíaco? Tava. Foi assim, eu presenciei algo parecido, né? O meu pai também, ele teve um infarto na minha frente em 2009, 2010. Eu estava no Atlético Paranaense, eu fiz a preparação para a Taça São Paulo e eu fiquei como terceiro goleiro, então eu fui para casa sobre aviso, né? Que se alguém desse algum problema, eu tinha que viajar. E eu tive essa experiência em casa. Então, estava tendo um treino de campo reduzido e era dois times jogando, um time fora fazendo atividades, fazendo abdominais, blá blá blá. Ele estava no gol e de repente eu troquei com ele, meu time estava fora. Quando meu time entrou, ele veio para fora, sentou, começou a fazer uns abdominais, assim, com a mão no peito, assim. Cara, e de repente ele abraçou o peito, começou a falar espanhol, mi pecho, virando para lá e para cá. E aí foi aquela correria, mas ele nunca perdeu a consciência. Ele ficou o tempo todo acordado. O doutor também, o doutor Nelson Puga foi de uma importância assim na vida dele, de identificar rápido, né, de fazer ali o diagnóstico rápido e correr com ele para o hospital. Depois, né, começam aqueles papos de vestiário e eu, por esse tempo que já estava convivendo com ele, que já tinha mais de um ano, o começo desse dia foi estranho, né? Eu cheguei nele, ele estava no banheiro e eu só passei a informação para ele assim: ó, o treinador falou para você ir na academia fazer um trabalho de salto, e ele me xingou inteiro, tipo, tava muito nervoso, totalmente alterado. Então, assim, usando o exemplo que a gente estava falando em off aqui, talvez ele tenha começado a infartar e nem percebeu, sabe? E o exemplo que você deu também usa o exemplo do meu pai. Ele se perdeu dentro da cidade que ele vive há mais de 30 anos, sabe? Então a gente às vezes nem percebe os sinais que o nosso corpo dá, né? E Uhum. ele estava num nível de estresse muito alto, né? A gente vinha da segunda temporada ali no Porto. Esse treinador é um treinador muito exigente, esse que está lá até hoje.
E, e ele reclamava todo dia também do treinador de goleiro, era um estilo que não agradava muito ele, e ele sendo esse cara, vencedor, que não precisava provar nada para ninguém, você tem um cara todo dia dando na tua cabeça, sei lá, cara, eu não vou dizer que o cara ajudou o Iker a infartar, né? O cara é atleta, o cara faz exame de coração todo ano. O nosso corpo nos trai também. O cara fez um exame do coração 1 ano atrás e depois de 2 meses pode aparecer alguma coisa. A gente sabe como é que é. Tem vários casos aí, tem aquele Everton, o Predador, né? Que jogou no Curitiba, jogou no Vasco, jogou no Grêmio, se não me engano também. É, Everton Costa, né? exatamente. Não é muito bonito de rosto não, mas é gente boa, gente boa. Também agora a gente viu agora essa semana, anteontem, o Agüero, né? O Agüero vai ter que parar por 3 meses. Então, assim, não quer dizer que uma vida de regada a esporte, uma vida que você leve, né, cheio de limitações, você não pode, tipo, a gente não leva uma vida normal, o cara não vive comendo besteira, o cara, né, a gente leva uma vida até, tem que ser, né, para manter o corpo em dia, gordura e tal. E isso não quer dizer que você está salvo de ter um problema no coração, né? E ele teve muita sorte, o doutor falou que se ele tivesse esse problema sozinho em casa, ele não tinha condições de conduzir para o hospital. Tipo, teria que dar sorte de descer, falar com alguém e alguém levar ele para o hospital. E esse tempo dele chegar lá e alguém fazer o diagnóstico, que o doutor fez muito rápido, talvez ficasse com sequela, talvez até pudesse passar dessa para uma melhor, a gente não sabe, né? Mas foi triste, encerrou a carreira de uma maneira que ninguém, né? Até quem não gosta do Iker queria ver ele se despedir num jogo, sei lá, Real Madrid e Porto, foram os únicos 2 clubes que ele defendeu a vida toda, né, tirando a seleção espanhola. Mas foi isso. Por isso que eu disse que vivi o lado bom. Eu fui campeão, né, como suplente do Iker. Comecei a temporada como terceiro, quarto goleiro, mas terminei a temporada como suplente, né? Isso também foi legal, eu ter crescido na sombra dele, digamos assim, né? E vivi o lado top de ser campeão e vivemos o drama de um problema de saúde tão sério, né? Mas graças a Deus está vivo, pronto, foi forçado a aposentar, mas melhor forçar a aposentar do que ter rezado a Tem a missa vida, para ele há dois tem a dias vida atrás, né? inteira pela frente, né? Tem a vida inteira Exatamente. pela E ainda é um jovem, né? A gente fala que o jogador, pô, fulano tá velho, tá com 36, 37 anos, velho pro futebol, né? O cara tá com a vida inteira pela frente, 36, 37 anos é o auge, o cara tá e vai gastar o dinheiro dele. O cara é dono de metade de Madrid, meus queridos. O cara, meu Deus do céu, né? Tem uma história curtinha para contar para vocês, engraçada dele, né? O Héctor Herrera, que está agora no Atlético de Madrid, ele estava naquela de sair do Porto e ir para o Atlético de Madrid, e o Iker falou, não, você tem que viver nessa zona aqui de Madrid, que é melhor, é perto de onde você vai treinar, você vai encontrar boa escola para seus filhos. Aqui ele estava com o telefone na mão, mostrando as casas para ele. Pô, essas casas aqui são legais. Aí ele foi passando foto assim, ele passou 1, 2 fotos, e eu sentado do lado assim, né, olhando, né, eu tava sempre de olho, não perco uma resenha, né? E ele passou 1, 2 fotos, aí ele voltou 2, 3 fotos, aí ele, peraí, essa aqui tem uma piscina coberta, pô, essa casa é minha. Cara, ele tava mostrando a casa para alugar que era dele, ele nem sabia, cara. Tipo, e algo absurdo. Como é que você esquece de uma casa que o aluguel é 15 mil euros? Como é que você esquece de uma casa dessa? Não tem como esquecer. Então, imagina o tanto que ele tem, o livro de casa. Deixa eu ver aqui que casa que vai alugar hoje. Tipo, É outro mundo, cara. outro mundo, extraterrestre, né, mano? Tá no grupo aí do Ronaldo, Messi, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Gaúcho. Esses caras aí. O É, 1% do 1%, né? outro patamar. Outro patamar, meu querido, sim, Ô, senhor. Mas eu achei Fala, engraçado, eu achei muito engraçado, foi interessante. O cara se esqueceu que tinha uma casa de 15 mil por você, mês. você citou ali no começo do papo o ABC, né? 2 anos antes você estava disputando uma terceira divisão em um clube que basicamente você se firmou mesmo no futebol, né? Primeiro tem a questão da torcida do ABC, eu imagino que você deve ter sentido muito carinho. Né? Torcida do Nordeste eles já são mais apegados ao clube, eles têm uma relação diferente e você tem muita história boa lá no ABC, né? Depois você vai contar a história toda sua com o João Gabriel, mas eu queria que você fizesse essa ponte aí. Como foi a sua chegada lá? Você saiu embaixo do Curitiba e renasceu para o futebol lá, se encontrou. Vou aproveitar esse gancho da saída do Curitiba para esclarecer uma coisa que ficou chata na altura, né? Eu estava em casa, na casa da minha esposa, na casa da minha sogra na época, com a minha família,
E aí passou no Globo Esporte local que eu tinha ido para o Maringá, que eu tinha acertado a minha ida para o Maringá. E o Edson Borges, na época era o treinador, me ligou e eu falei: Edson, cara, obrigado pelo convite, mas eu fiz, né, esse tempo todo no Curitiba, eu joguei um campeonato estadual pelo Curitiba, eu cheguei até a final, eu fui vice jogando, e até hoje minha vida não mudou jogando num clube igual o Curitiba, um clube grande do estado. Com todo o respeito, eu posso fazer chover no Maringá, eu sou o mesmo Vaná que jogou no Curitiba, não, eu sou igual aqui pra galera, não vou mudar, não vai agregar muito, né? E eu mantive o respeito pela instituição do Maringá, é um clube tradicional do estado, mas eu falei para ele: muito obrigado, não. Aí ele me ligou de novo, falei: Edson, cara, por favor, a ideia, eu quero sair, eu quero ir para outros ares, dar uma refrescada, deixar a galera, sei lá, esquecer um pouco de mim, porque eu nem vou tocar no assunto. Vocês podem pegar o vídeo da final daquele estadual, e eu sei onde errei, eu sei aonde eu tenho que assumir o meu erro, mas não se pode culpar um goleiro de 21 anos, o primeiro campeonato, a primeira final, por um insucesso, um 5-0 no placar agregado, né? Não se deve. Sei onde errei, assumo o meu erro, mas enfim, não cabe voltar no que já passou. Só aproveitei o gancho porque na altura eu falei não 2 vezes para o treinador, e eu não sei se ele me ignorou e passou a informação adiante para o clube, e me anunciaram ao vivo no Globo Esporte. Eu estava na frente da TV, eu falei, aí minha mãe: você vai, meu filho? Você não falou para a gente? Eu falei: não, mãe, não vou, cara. Fiquei super irritado porque eu sabia que ia ficar chato. Eu ia ter que dizer não. Todo mundo achava que sim, eu ia dizer não. E no dia seguinte, um amigo meu, que estava trabalhando com alguns empresários que eu conhecia, me ligou e falou: Vaná, o ABC está atrás de goleiro. Babá. Eu nem deixei ele terminar a frase. Eu falei: quando é que eu posso viajar? Eu queria só sair. Queria, sei lá, você chega no outro estado, você é novidade. Você está vindo de um time de primeira divisão para um time de terceira divisão, você vem com peso diferente. Então, aproveitei esse gancho e fui. E aí, cara, nossa, eu tomei muita porrada aí, de todo lado, torcedores de todos os clubes aí falando que eu faltei com respeito com o Maringá, alguns torcedores do Curitiba dizendo que eu não tinha respeito por nada, aquele papo de ter muito hater, né, na internet, a gente sabe como é que é. Mas ficou chato, cara, em momento algum eu faltei com respeito com o Maringá, né, nem conheço ninguém de lá, mas eu achei que foi um erro de comunicação, tentaram passar por cima de mim, e eu volto ao que eu falei: sou um cara de personalidade forte, sou justo, sou direto, e eu tinha falado que não 2 vezes, tentaram passar por cima, ficou chato para eles, né? Mas vamos voltar ao assunto do ABC. Saio do Curitiba, como você disse, né, após perder um campeonato, e depois desse campeonato ainda fiquei o ano inteiro ali, indo um jogo sim ou um jogo não para o banco. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, e eu senti que o meu ciclo ali se fechou, né? Eu tinha perdido espaço, o Wilson chegou, e é um goleiro muito bom, tá até hoje, é um cara que está quebrando recordes e números no Curitiba. E a confiança do cara também, né? Eu acho que a confiança do E jogador tudo, deve ir para o né? espaço, né? Cara, ficou uma altura que foi muito chato, né? Assim, eu lembro de um jogo que o Ney Franco, acho que voltou, assumiu, e ele revezou, me colocou para jogar um jogo da Copa do Brasil contra a Ponte Preta, e lá no campo da Ponte Preta, e a gente foi para os pênaltis, né? Eu peguei pênalti, a gente passou de fase, e mesmo assim nada mudava. É aquilo que eu te falei: depois que cria uma imagem, que te olham de um jeito, é difícil passar a mão no olho e te ver diferente. Não, você é o mesmo Vaná, você é o Vaná que falhou, você é o Vaná que perdeu o campeonato, enfim. E eu achei que meu ciclo se fechou e eu tinha que andar. Cheguei no ABC, não conheci o futebol, não conheci o Campeonato Potiguar, né? A gente só conhecia de passar na TV, que o ABC é o maior campeão, número de títulos do mundo, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, os senhores me corrijam, mas eu acho que em número de títulos, o mesmo campeonato, acho que o ABC Estadual, né? Estadual mano, são muitos títulos, e é o maior campeão do mundo do mesmo campeonato, né? E cheguei lá, o treinador era o Narciso na época, treinador jovem, um time novo, muitas ideias, a gente tomou muita porrada no começo, mas aquele esquema, quando você vai para um time assim, Era que não o está bem organizado. Narciso que jogou no Narciso, Santos? ele mesmo, Narciso, que teve problema de saúde. Mais um que teve problema do Volante. coração, né? Ah, não, ele Não, teve câncer. leucemia. Leucemia. O Leucemia, Narciso teve Leucemia, leucemia. sim. teve leucemia, mas E aí, meio desorganizado ali o time não encaixava bem. E para goleiro, quando você vai para um time que não está bem organizado, a bola vai chegar, né? Vai chegar, e vai chegar muito, né? Então eu estava naquele esquema assim:
o time até jogava mal e o comentário era, se não fosse o goleiro era pior. Se não fosse o goleiro, a gente tinha perdido. Pô, o único que salva do time é o goleiro, nesse momento. E foi criando essa imagem no começo que estava ruim. Aí, no entanto, o Narciso saiu, chegou o Geninho, um cara, né, com o peso que tem, organizou aquilo, com bom português de futebol. Chegou a puta véia, organizou ali o time e, cara, tudo se encaixou, a gente correu atrás a gente perdeu o primeiro turno, jogamos o segundo turno, fomos campeões do segundo turno, fomos para a final, massacramos o rival lá, que é o América, e fui eleito o melhor goleiro do campeonato, e a gente foi jogar a Série C com uma confiança muito mais alta, né? E quando eu saí do ABC, o ABC estava em quarto, faltava não sei quantos jogos para ir para a fase do mata-mata, então eu digo para todo mundo, eu falei assim, eu fiz meu papel, eu saí de lá, deixei o time na fase classificatória, se não classificasse, a culpa não era minha, mas só na resenha, né? E E subiu, correu né? E muito subiu bem. depois. Né? Subiu, infelizmente perdeu para a final para o Guarani, um jogo muito estranho, né? Eu acho que foi até um 5-0 o segundo jogo. 6-0. 6-0, né? Acho que tinha ganhado o primeiro jogo, de 4 tomou 6. Foi um negócio meio louco. Exato, foi bizarro. Esse jogo aí. Foi um lance muito estranho mesmo. A galera, sim, ficou feliz de ter subido, mas ficou chateado de ter perdido o título, né? O título é um título, né? Mas eu lembro que esses 6 meses foram cruciais. Foi tipo um resgate, né, Daniel? Digamos assim, resgate de confiança, resgate de imagem. E depois disso, você sair da terceira divisão e ir para a primeira divisão de Portugal, que é a Europa, já te dá de novo um refresco. Você bota a cabeça de novo para fora e fala: peraí, vamos ter calma, né? Não tá tudo mal, não foi tudo feito errado, né? Era só questão de realmente enxergar que ali o meu ciclo tinha se fechado, e que bom que tive essa maturidade de enxergar que era momento de seguir, que era momento de ir em frente, né? E a tua história com o João Gabriel, cara, essa foi uma história que essa rodou o país inteiro, né? Um torcedor jovem, depois que quando você saiu, que ele chorou, ele tinha uma doença cognitiva e você criou uma relação. Aquelas imagens ali, eu acho que você deve guardar assim, mais do que como atleta, né? Como pessoa, como que foi toda essa história, como que chegou até você, e conta um pouquinho também para quem não conhece, né? A sua história com o torcedor João Gabriel. O João Gabriel, ele é um menino com limitações físicas, né? Ele é cadeirante e ele é um cara, um torcedor do ABC que está sempre ali, mas eu não sei porquê, isso já vem antes de mim, ele é muito apegado aos goleiros, né? Renova-se o grupo dos goleiros, ele está sempre junto, os goleiros que chegam dão luva para ele, às vezes a gente faz algum exercício com ele junto, e o pai dele também, a família dele é abecedista. E aí, o legal dessa história, né, no meio de tanta coisa que a gente sabe que é ensaiada, tem gente que força as coisas para acontecer, para parecer legal. O legal é que ninguém sabia naquele jogo que era a minha despedida do ABC. Eu não falei nem pro meu treinador de goleiro, o Vlamir Gaúcho, que até depois falou comigo: ô Magrelo, tu não falou nada comigo por quê? Eu falei: cara, me falaram para não falar com ninguém, cara. Então eu joguei concentrado no jogo, porque você sabe, quando a gente vai fazer um jogo de despedida, se você vai mal, a cabeça dele não estava mais aqui, né? Felizmente a gente ganhou do América, era o América de novo, né? Com todo respeito, eu bati no América, todo o tempo que eu estava lá, bati no América. Foi 1-0, um joguinho assim, um joguinho legal. E acabou o jogo, o sistema de som do estádio anunciou: galera, recebeu uma proposta do futebol português, está nos deixando, papapá, aquilo lá. E eu também emocionado e tudo. E quando eu estava saindo, fui surpreendido por ele, tipo, fica, por favor, não vai embora, aquela coisa, ele chorando. E o que você vai fazer, mano? Uma criança ali, uma criança já arrebenta com a gente, uma criança com limitações, né? E assim, totalmente genuíno, né? Uma coisa assim que me pegou e eu falei: caraca, o que eu vou fazer aqui com esse moleque? Tirei a luva, dei a luva para ele. Ele me perguntou: quando é que você volta? E foi aquilo que foi visto no vídeo, né? Eu falei: cara, eu espero um dia voltar, não sei quando e tal, mas fica tranquilo. Tentando acalmar a criança que estava ali. E eu também estava emocionado, né? Senão eu tava os dois ali, começava a chorar os dois ali e não saía mais do campo, né? Mas e legal também que o ano que eu estava no Feirense, foi feita uma reportagem com a Sport TV de Portugal, o pessoal ficou sabendo, ligaram para ele também por Skype, fizemos uma outra matéria parecida, né? E aí seguiu, o legal é que ele também seguiu, né? A gente ainda conversa, até hoje, o pai dele, né, no caso, né? Ele é uma criança, mas ele fala: o João Gabriel mandou um abraço, aí manda uma foto, alguma coisa assim, e aí ele meio que foi seguindo isso que eu falei para vocês, o grupo de goleiros se renova e ele parte para um novo grupo, né? Então, no ano seguinte, desse ano que o ABC perdeu, quando eu saí,
Ele terminou o ano com o Edson, né, que chama de Edson Seis Dedos. Eu nem sei onde é que ele está agora, enfim, não me lembro. E depois, no ano seguinte, ele já passou para o outro goleiro que estava lá, o Wellington, né, que tinha sido campeão da Série C, agora subiu com a ABC de novo para a Série C de novo. Então, assim, ele é do grupo dos goleiros, uma criança que gosta de estar ali no meio, e é a história que a gente escuta todos os dias, né? Não é apenas futebol, né? É algo que mexe com coisas que a gente não consegue explicar, mas é uma história que eu guardo com muito carinho. Tenho os vídeos aqui no meu computador, tenho uma pasta, tenho pastas divididas, né? Desde o Canoas, que foi o primeiro clube que eu fui emprestado, imagens e vídeos, até tenho tudo, cara, porque é o que a gente leva dessa vida, né? São histórias, são lembranças, né? Pra gente mostrar para os nossos filhos, pra gente, quando tiver mais velho, tomar uma cerveja e falar, rapaz, olha aí, né? Ficar olhando essas coisas, olha onde é que a gente chegou, olha o que a gente já fez e tal. Eu acho legal, eu acho muito bacana. Ô, Vana, já que você falou, né, da questão de lembranças, quais são as principais lembranças que você tem do período que você estava no Curitiba? Conta um pouquinho como foi a tua saída da base do Atlético para o Coxa e da tua relação com o Alex também, que foi um ídolo do Curitiba até hoje, que voltou depois de uma carreira consagrada na Europa para terminar a carreira no clube do coração dele. E você foi um daqueles jogadores que sempre estava com ele na resenha, aprendendo. Recentemente a gente entrevistou o Robinho, né, que estava naquele grupo também, e ele falou que o quanto ele aprendeu com o Alex naquele período, amadureceu muito só da convivência com ele. Eu começo usando esse último que você falou sobre o sentar, ouvir, aprender de ouvir, né? E até uma crítica para essa nova geração. Essa galera não se importa, não, já não se faz mais grupos como antigamente, depois de uma refeição, o cara sentar, pedir um café, né? Que é que o Alex fazia, o Júlio, o K9, o Robinho, esses caras mais velhos, sentar e ouvir, contar a história da época que ele estava ali, que ele estava lá, as dificuldades que ele passou ali e lá. E a gente aprende muito ouvindo, cara. O Alex, ele sabe, eu não preciso ficar aqui rasgando comentários para ele. O cara é sensacional, gosto muito dele, sou muito feliz de ter a amizade dele, de conhecer a família dele. Mas foi sensacional, né? Eu divido o Curitiba muito bem. Puxando primeiro ao começo da tua pergunta, o Atlético foi de 2006 até 2010, né? Eu cheguei no infantil e foi do infantil até o júnior, até o primeiro ano de júnior. Fui capitão, infantil, juvenil. Foi bem legal. Eu tenho um respeito pelo Atlético muito grande, assim, né? Apesar da gente não falar muito sobre isso, até porque, como eu expliquei para você em off, né? Por eu ter subido para o profissional com Curitiba, né? O Curitiba que me revelou, mas eu não posso esquecer de quem me ajudou a me formar, né? Tanto como pessoa, né? Como você deve lembrar do seu figura, né? Que cuidava ali da parte da escola, pô, um cara que nem é teu pai, obrigar que você vá para a escola. Então, cara, eu terminei o ensino médio no Atlético Paranaense, uma coisa que meus pais ficaram bem felizes, falou assim, é o mínimo, você quer correr atrás de futebol, beleza, mas eu quero que você termine o ensino médio pelo menos e tal. Então, assim, o Atlético foi muito importante, né? Eu tive ali também treinadores de goleiros ali sensacionais no Atlético Paranaense. O mais importante deles, eu não posso deixar de dizer o Christopher, que você também conheceu, que hoje está lá enchendo o bolso de dólar. Eu sei que ele está me enganando, está enchendo o bolso de dólar, não me leva para lá nunca. Aí ele falou que é proibido, mas eu não acredito nele, não. Me ajudou muito. O Christopher, ele me formou como goleiro. Eu cheguei lá totalmente cru, né? Só tinha altura, fôlego e vontade, O porque o resto Christopher, foi. que é filho do Altair, né? Um Exatamente. jogador Eu histórico do Atlético, um tenho goleiro laços histórico. no Atlético, assim, e o Christopher também. O Christopher é campeão brasileiro, se eu não me engano. Ele estava naquele grupo, né, de 2001, se eu não me engano, ou ele já tinha lesionado. Eu acho que ele foi campeão brasileiro, sim. Ah, não tenho, não tenho certeza. Tenho Tenho quase certeza. certeza. Depois a gente pode confirmar. Mas, enfim, é um cara que me ajudou muito, assim, foi do jeito dele. E tem uma história legal. No meu penúltimo ano, a gente teve uma discussão na Taça São Paulo, né, de cabeça quente no vestiário, discutir com ele e tal. E depois junto no churrasco, tomando cerveja. E toda vez que eu falo, a gente até foi um dia para um bar de Curitiba, não vou fazer propaganda. A gente fechou o bar junto lá. E eu falei para ele, né? Porque você sabe quando a bebida entra, a verdade sai. Eu falei, cara, muito obrigado por tudo que você fez por mim, né? E se for preciso deixar isso publicamente, como eu estou fazendo agora, mas já fiz muitas vezes, ele foi uma pessoa fundamental na minha carreira, né? Foi um cara que
Porque é igual a casa, quando você faz a base da casa boa, a casa vai se manter firme, não vai cair, né. Então a passagem do Atlético foi muito legal, a saída do Atlético foi uma saída normal, fecho de ciclo. Eu sou de 91, o Santos, por exemplo, o Santos é 90, o Santos é um ano mais velho do que eu, mas o Santos é o Santos que vocês estão vendo aí, ele sempre foi esse cara frio, esse cara seguro, esse cara que não é de fazer defesa espalhafatosa, um cara eficaz. O Santos é esse goleiro fenomenal e sempre foi. Então, o Atlético, a base é isso, a base é você vai indo, vai garimpando e vai levando os melhores para cima. E ali no Curitiba, na altura, tinha o Neto, 89 também, né? 2 anos mais velho que eu, mas o Neto, Renan, João, Santos. Então você vai pegando nomes e nomes e nomes e fica difícil, vai fechando, vai afunilando, né? E na altura, o Marquinhos Santos, que foi meu treinador no infantil, juvenil, júnior, saiu do Atlético e foi para o Curitiba. E na altura, não foi ele que me chamou, eu peguei um Nextel na altura que eu tinha um Nextel, meu empresário deixava comigo, passei um rádio para ele, e ele nem sabia quem é. Eu falei, cara, é o Vaná, estou aqui numa reta final de Atlético, tenho quase certeza que quando eu voltar desse empréstimo, eu estava no Operário de Ponta Grossa, emprestado, no profissional. Falei, quando eu voltar, eu tenho certeza que vai se fechar a porta, não quero voltar para Brasília para esperar para ir para outro lado. Você me conhece, você está num clube e dá para dar seguimento e tal. Ele, não, vem para cá, vai ser legal, estou precisando de um goleiro mesmo, blá, blá, blá. E foi legal, fui para Curitiba nesse mesmo ano, não joguei, mas a gente foi para a Taça BH, foi a primeira vez que Curitiba ganhou a Taça BH, nem sei se ganhou de novo, mas já chegar assim num grupo vitorioso foi legal também, foram 2 anos, 2, 3 anos. E a minha subida é engraçada, o último ano de junho a gente perde o estadual nas quartas de final, semi ou quartas, não me engano, no Couto, eu acho. E aí é como se tivesse 3 meses para acabar o ano, e a gente não tinha nada para fazer. O pessoal de 91 foi meio que colocado de lado. Galera, vamos treinar separado, vocês não têm mais campeonato. E foi acabando o ano, a gente treinando ali separado, e eu fui para casa desanimado e tal. Meu pai, e aí, filho? Eu falei, não sei, ninguém me falou nada, ano que vem já sou profissional e ninguém ainda me disse nada. E por curiosidade, entrei no site do Curitiba. Mesmo assim, da cabeça, entrei no site, fui no elenco e tava lá, Vanderlei, Edson Bastos, a minha foto, cara. Eu falei, pô, pai, eu tô aqui no elenco, entrei em contato com o André Mazuco, que hoje tá no Cruzeiro, se eu não me engano, né? Falei, pô, Mazuco, minha foto aqui é para apresentar. Ele, claro, cabeção, que é para se apresentar, tá de sacanagem, vai chegar atrasado na primeira pré-temporada no profissional e tal, aquela coisa. E assim, aí foi o início Ninguém de tinha uma te outra avisado etapa. que você subiu pro profissional, então. Ninguém, cara, nem. Foi até bom, porque, olha, a experiência que eu tive aí de transferência, meu coração já tava. Imagina, ia ficar as férias ansioso de novo, né? Foi umas férias tranquilas, assim, um pouco triste, né? Porque eu achei que ia ter que bater cabeça, procurar outro clube, recomeçar. E foi bem legal o fato de ter subido, de dividir ali a experiência com o Edson, com o Vanderlei. E na altura, não, o Caio Seco já tinha saído, ele saiu para eu chegar. Eu, Vanderlei, Edson Bastos, e aí girou muita gente, né? O Bruno Fuso, girou depois o William Menezes, enfim, muito goleiro ali. E logo na primeira temporada, pré-temporada que eu fiz, o treinador de goleiro é o Rogério Maia, que está no Atlético Mineiro, campeão olímpico, bicampeão olímpico com a seleção brasileira. Ele me ligou num sábado e falou, Vaná, cara, tu tá muito bem, pré-temporada muito boa, mas eu queria te ver jogando. E aí eu sou um cara muito assim, do vamos, vamos, tá ligado? Eu sempre tive muita coragem, para não dizer outra coisa. E aí ele falou, cara, tem um time lá no Rio Grande do Sul, Canoas, fez o primeiro turno horrível, fez só 1 ponto, então eu tenho certeza que a bola vai chegar. E eu queria ver você em ação e tal. Eu falei, cara, vamos, topei. Fui para Ubra, não sei se vocês conhecem a universidade lá. Dormi dentro da universidade, quarto de universidade, tipo, uma experiência diferente. E correu muito bem, cara. Primeiro jogo contra o Juventude 2-2, melhor em campo, e eu falei, opa. Aí eu tenho um clique legal para falar. Eu joguei só na base, né? Fiz a pré-temporada com o profissional, mas só joguei na base até então. E eu falei, cara, botei isso na minha cabeça, não é tão difícil jogar no profissional. Porque o primeiro jogo correu bem e tive esse feeling, esse sentimento, né? E aí foram 7 jogos, a gente conseguiu ponto suficiente para o Canoas não descer e ainda classificamos para a semifinal do turno, né? Jogamos contra o Grêmio no Olímpico, ainda tive o prazer de jogar no Olímpico. Infelizmente a Avalanche desceu, né? Foi 1-0 para o Grêmio. Mas foi um jogo legal, e nessa altura foi legal porque eu novo ainda, né? Com os meus 20, 21, 20, 21, e a galera da minha cidade, tipo, ainda não tinha assim conhecimento
que estava dando certo no profissional, e essa matéria contra o Grêmio passou no Globo, no Esporte Espetacular, com a Glenda, né? Que a gente sabe que a matéria do Globo do Esporte Espetacular passa para o Brasil inteiro, né? Depois desse dia, nossa, muita gente, caraca, eu te vi na TV, bababá e tal. E eu voltei para Curitiba com outros olhos, né? Já me viam como um cara pronto, se precisar do Vanal, o Vanal pode jogar. Só que eu voltei com sede, sabe? Eu voltei e já fiquei enchendo o saco do treinador de goleiro. Falei, cara, vou ficar aqui de terceiro pra quê, cara? Deixa eu jogar de novo, eu vou esperar muito aqui e tal. Fui pra Chapecoense, né? Fiquei lá 1 mês e meio, 2. Aí, infelizmente, o Rafael Martins, agora que me veio a cabeça, o Rafael Martins estava no elenco profissional, ele estourou o ombro e eles pediram para eu voltar. E aí foi quando eu comecei a fazer o banco do Vanderlei. Fiquei 3 anos ali, né? Fazendo sombra do Vanderlei. E o resto não é segredo, né? Foi esperar, jogava um jogo ou outro de Copa do Brasil, um jogo ou outro de Paranaense, um jogo ou outro de Brasileiro, e até que ele saiu para o Santos e a gente teve a oportunidade de jogar aquele estadual. Ô Vaná, fazendo aquela pergunta já diretaça mesmo, você acha que você foi queimado no Coxa, cara? Você acha que você faltou um pouco de cuidado do clube em si? Não digo nem pessoas, um pouco mais de cuidado para te amadurecer, porque você substituiu o Vanderlei, né, cara? Um cara que saiu como um baita ídolo e teve aquele campeonato estadual, algumas atuações, você teve as suas falhas, mas o time em si, o Operário atropelou na final, né? Teve aquele 3-0 no Couto, eu até estava nesse jogo, fazendo reportagem de campo, não trabalhando pelo 1-2, pela Gazeta, mas nessa época eu lembro que o Coxa ele tinha uma cultura de queimar seus garotos, né? Teve muito jogador jovem que saiu da tua geração ali que acabou sendo desperdiçado pelo clube. O Zé Rafael. Foram vários nomes. Assim, eu sinceramente, eu já tive períodos que eu fiquei realmente magoado, né? Magoado com tudo que aconteceu. E eu acho que o tempo vai dando pra gente esse discernimento, né? Vocês estão me ouvindo, né? Eu troquei de fone aqui porque acabou minha bateria. Concordo com o que você disse, mas assim, é muito pessoal a opinião, né? Eu achei que pra você ter ideia, o último goleiro que tinha jogado subindo da base tinha sido em 89. Pô, tinha o nome dele, eu falei tanto essa história que eu até esqueci o nome do rapaz agora. Mas um goleiro formado na base foi o último, então tinha muitos anos que o Curitiba não colocava um goleiro da base para jogar. E concordo contigo, concordo com tudo isso. Entra aquilo que eu te falei há pouco, Fernando, sobre adaptação, pressão. Cara, falei numa final de campeonato. Ninguém quer falhar na final de campeonato. E se você pegar esse estadual, tiveram altos e baixos, né? Eu lembro de um jogo muito na minha cabeça, muito fresco até hoje, um jogo contra o Foz de Iguaçu. Eu tento fazer um passe pro Leandro Almeida, o passe sai curto e um jogador do Foz do Iguaçu pega lá do meio da rua e me encobre. E foi criada uma imagem, né, pela imprensa, até o que o Marquinhos falou, que infelizmente foi negativa. Ele falou que eu tinha característica de jogar adiantado, fora do gol. Aí me chamaram de Van Neuer. Falei, nossa, cara, tu vai se comparar um alemão, um cara, meu Deus do céu. É a mesma coisa de pegar o Fernando e chamar, agora você é o Fernandilhas, você é o novo Cacete. Pelo amor de Deus, gente, não se faz isso. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu pego esse campeonato e eu falo sempre a mesma coisa quando alguém toca no assunto. Não foi o melhor campeonato que eu já fiz na minha vida, mas também não foi o pior. Não foi, porque você não vai para a final fazendo um campeonato de merda. Não, eu me lembro de jogos que eu fui importante, até em casa contra o Londrina, ninguém sabe, joguei com uma lesão que hoje não jogaria. Foi coisa de idade, né? Estupidez da idade, tentar ser herói. Joguei mais 2 jogos seguidos, um pouco de pressão, tipo, não pode sair, você tá bem agora, o time tá bem e tal. E eu não conseguia fazer uma pegada direito assim, que eu tinha nem sei o nome, não sou médico, não vou falar nome de lesão, mas, cara, tentando mostrar essa pressão de, pô, você tá substituindo o Vanderlei, ele teve, sei lá quantos anos no Curitiba. Trabalho, né? Queria mostrar trabalho. Queria agarrar a oportunidade, né? Fernando, sabe? Agarrar a oportunidade, porque é uma mudança de vida e você já começa a projetar o seguinte, cara, se tudo correr bem no estadual, eu vou jogar um Campeonato Brasileiro Série A, velho, com 21, 22 anos, entendeu? E aí a gente chega para a final e eu estava super confiante nesse jogo, lembro como se fosse hoje, e lembro claramente, dentro do que eu te falei sobre saber aonde cabe a minha culpa, você pega o primeiro jogo em Ponta Grossa, eu saio mal no cruzamento e o cara me antecipa, 1-0.
E o segundo gol foi um chute cruzado, uma bola que hoje, pelo amor de Deus, não tomaria 25 chutes, não tomaria de novo o gol, entendeu? E falo isso claramente, abertamente, 2-0, ok, fomos para o Couto. O que me marcou e o que me chateou há muito tempo foi, eu acreditei, a gente acreditou que poderia fazer um 2-0, levar para os pênaltis, ou até usar a força do Couto, como já usamos várias vezes, e meter um 3-0 no Operário, porque não, com todo o respeito, o Curitiba é o Curitiba e o Operário é o Operário. E levei minha família, levei todo mundo pro estádio. Eu falei, não, pode vir que a gente vai ser campeão estadual aqui dentro, a gente vai comemorar e tal. E correu como foi, pode pegar o jogo do Couto, não tive chance nos 3 gols que a gente sofreu. Um até bate na trave e volta pro Rui, se eu não me engano. São coisas que do momento, né? E o jogo tinha, sei lá, ainda tinha mais 30 minutos de jogo e toda vez que a bola passava por mim, o estádio, então assim, minha família vendo. Minha esposa me falou depois que tinha torcedores ali que não sabiam que era minha família, me ofendendo assim de coisas do futebol, né? Porque as pessoas falam o que querem e pagam o ingresso e falam o que querem, a verdade é essa. E assim, me marcou muito, sabe? Fiquei muito, muito abalado. E dentro do que você perguntou sobre queimar ou não, eu acho que assim, todo mundo tem pressão, né? Nós temos pressão para jogar, o treinador tem pressão sobre ele por resultados. O que me chateou, sinceramente, com o Marquinhos na época foi a gente jogou o estadual, no treino seguinte nós tínhamos um jogo para jogar em Fortaleza, contra o Fortaleza, Copa do Brasil. E tinha 2 jogos fora, era Fortaleza, Copa do Brasil, e a gente ia iniciar o Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense fora. Então eu falei, cara, vamos sair do Couto Pereira, desse ambiente, e eu vou ter 2 jogos para me, sei lá, me reerguer, né? Posso fazer uma atuação boa, outra, e talvez isso já... Ele chegou e falou, olha, eu vou te preservar, aquele papo que a gente conhece. E até hoje eu estou esperando, né? Ele está me preservando até hoje. E o chato foi isso, porque ele manteve o mesmo time da final, a imprensa toda lá, e eu fui para o lado do time titular, porque na minha cabeça, eu perdi o estadual, mas eu joguei o estadual todo, né? Uhum. Eu fui para o lado do time titular e ele apitou e falou, não, vai para o outro lado. Então essa troca, esse troca de gol assim foi nítido, foi só o goleiro. Então, ó, carimbou assim, ó, Vaná, uhum. Carimba tá de fora, culpado. tá fora, né? Tipo... Não tem outra palavra, não tem outra palavra. E aí, dentro do que você perguntou de paciência, é mais isso, é cobrança. O nosso futebol brasileiro não dá tempo para muita coisa. 1, 2 jogos, eles mandam o treinador embora em 1, 2 jogos. 1, 2, 3 jogos. Vocês sabem disso. Tem treinador que saiu aí no Brasil, eu vi esses dias, 45 dias de trabalho, e mandaram o cara embora. Então, assim, eu realmente não me fiz de vítima, me sacanearam, eu fui injustiçado, mas eu acho que faltou paciência. Um cara que estava 3 anos esperando, toda vez que fui chamado, dei sinais de que podia jogar, entendeu? Fiz a pré-temporada muito boa, fiz o campeonato dentro que vocês viram, entre altos e baixos, chegamos à final, e eu achei que descartaram muito fácil, sabe? Algo que poderia ter sido bom. O quanto que aquele apelido de Van Neuer te incomodou? Cara, me incomodou porque só usavam de forma negativa, né? E eu já tenho, o Vaná já é um apelido, meu nome é Vanailson, né? Meu nome é grande, meu nome é estranho. Vaná é meu apelido, eu não preciso que mude, eu não quero ser conhecido por parecer com ninguém. Você vai ser comparado com alguém, isso é inevitável, né? Até porque o cara que eu fui comparado, ele é mais velho do que eu. Mas eu não jogo adiantado, eu não jogo do jeito que eu quero por ele. Isso é uma coisa que nasceu comigo, a minha característica. Eu sempre gostei de jogar fora, jogo até hoje, né? Com todo respeito, eu cheguei em Portugal, fiz o campeonato que eu fiz jogando fora. Cheguei no Porto e continuei jogando fora. Então, isso sou eu, não tem nada a ver com o nome que deram. E, infelizmente, a culpa é do Marquinhos Santos. Foi ele que ele achou que talvez fosse positivo, mas não foi uma merda. A verdade é essa. Eu me lembro aqui, cara, eu fiz quase todos os jogos do Couto Pereira nesse campeonato paranaense. E a minha concepção era a seguinte, de que, pô, você tem ali um goleiro talentoso, porque dava para perceber, você fazia defesas diferentes, você tem uma elasticidade grande, então, bola no alto, assim, você fez umas defesas de chutes de fora da área, mas ao mesmo tempo é um goleiro de 23 anos. Eu nunca vi goleiro de 23 anos pegar e sair agarrando tudo. Só que eu não me lembro, depois daquela final, eu não me lembro. Se alguém falou, você me corrige. O diretor, o presidente, o técnico chegar e falar, não, calma aí, gente. Pô,
A gente tem um cara da base aqui que a gente aposta, e eu me lembro de conversar com funcionários do Curitiba, e muita gente falava para mim assim, falava, cara, o Vaná é o nosso melhor goleiro da base, de todos os goleiros que tem. Isso eu falo para você, porque já me falaram mais de uma vez e mais de uma pessoa. Ó, o Vaná é o goleiro que, se deixar, ele vai tomar conta da posição. Só que eu nunca vi. Eu não sei se tem no futebol casos de goleiros com 22, 23 anos que assumem a meta de um time grande, com torcida, que o cara não vai falhar. Eu acho que é até normal. O goleiro geralmente ele acaba amadurecendo ali com 24, 25, 26, 27. Tem goleiro que vai amadurecer com 30. Então foi uma coisa muito rápida. Foi um campeonato paranaense, cara. Foi um campeonato estadual. Acho que você Me resumiram a um campeonato paranaense, infelizmente. É um campeonato paranaense. Que você teve altos e baixos. Você falhou, como você admite na final, mas você. E não só na final, né? O campeonato teve altos e baixos. Teve altos e baixos, claros. Lembro de jogos que eu gostei, particularmente. Lembro de jogos que a gente até ganhou, porque a gente é muito assim, sabe? A gente se avalia jogo a jogo. Independente de a gente ganhar de 3-0, eu vou chegar em casa e falar assim, caraca, não gostei do meu jogo. Tipo, quando eu fui chamado, quando eu precisaram de mim, não foi legal, não transmiti segurança, não tomei a decisão correta. A gente vive, o goleiro ele faz uma autocrítica diária, cara. Então, eu sei exatamente o que aconteceu, mas fico triste de sair do Curitiba como eu saí, de não ter jogado, de não ter realmente jogado o Campeonato Brasileiro. Joguei alguns jogos, né? Joguei um pingado assim, um ano ou outro. Exatamente nisso que você está falando. Fica aquela vontade de se provar no futebol brasileiro, quem sabe retornar para um time aqui do Paraná, mas assim, você tem a vontade de voltar a jogar e falar, eu venci na minha vida, quero vencer aqui no Brasil também, eu quero mostrar o goleiro que eu sou aqui no Brasil. Eu não sei se tem vontade de jogar no Vasco também, que é o time que você falou que você torce. Cara, essa é paixão, isso é criança, né? Isso é paixão de criança. Se você for falar hoje de desde que eu me vejo por gente, eu sou vascaíno, né? A gente não escolhe, né? É igual o nome da gente. Quando a gente vai ver, já torce para um clube, já se identifica. A minha mãe é muito mais do futebol do que o meu pai, então sempre acompanhou a gente até desde o começo. Mas respondendo as duas perguntas, sim, vontade de jogar no clube com o Vasco, tradicional, sim, e voltar para o Curitiba seria interessante porque você volta, eu voltaria diferente, sabe? É como se você tivesse a oportunidade de olhar para os erros que você cometeu e falar assim, não, agora já sei, já amadureci o que eu não amadureci aqui, já tomei porrada que tinha que tomar, muita coisa não me atinge hoje, o que me atingiu na época, essa pressão desnecessária, mas eu acredito muito que as coisas acontecem exatamente como tem que ser. Imagina que eu tivesse trilhado um caminho de sucesso pelo Curitiba, onde eu estaria hoje? Não sei. Talvez ainda estivesse no Curitiba, talvez ainda fosse um cara que batesse recorde no Curitiba, ajudasse o Curitiba a chegar num outro nível. Por que não? Né? Você ser marcado num clube de tradição como o Curitiba é legal. Eu tenho uma marca legal no Curitiba, acho que eu sou o 6º ou 7º goleiro com mais minutos sem tomar gol. Então, assim, e não me esqueço eu dormi nas arquibancadas do Couto Pereira, cara, entendeu? Eu dormi ali antes de reformar, a galera viu bonitinho agora que tá bonitinho ali, mas eu dormi antes, tipo, eu roí um osso para chegar no profissional, eu cavei para procurar o meu lugar, não foi me dado de bandeja. Então, não vou dizer que foi tirado à força, mas foi precoce, talvez tenha sido desnecessário, talvez tenha sido um pouco dessa impaciência que tem o nosso futebol. E eu concordo contigo, não me lembro de ter visto um goleiro se fixar e se firmar com 23 anos no futebol brasileiro, falhar 2 jogos e continuar, porque não é. Tem uma teoria muito que eu discordo muito, que a experiência e a idade elas estão ligadas, né? Então eles veem muito assim, o goleiro tem que ser o cara velho, experiente, uma puta velha para aguentar. Não, cara, vai para a Europa dar uma olhada. Tem uns caras que 24, 25 anos são dono da posição e não passa nada. É mesmo isso, o cara é frio, o cara tem personalidade. Agora a gente vai errar, velho. É claro que a gente vai errar. Infelizmente, atrás de mim é o gol, velho. O zagueiro erra, ainda tem eu. O volante erra, tem o zagueiro. Se eu errar, é a minha mãe que vai sofrer, que ela vai ouvir muito, né? Então, mas quando você vira goleiro, quando você entra nessa vida, você já sabe que vai ser assim, entendeu?
Mas tenho um sentimento assim de dever, de não ter cumprido o meu dever 100% no Curitiba, né? Como eu disse, fico feliz de pelo menos ter dado um retorno financeiro, e posso dizer assim, de uma forma engraçada, pelo menos paguei o que gastaram comigo, entendeu? Mas queria ter saído diferente, queria ter saído pela porta de trás, pela porta da frente, né? Saí pela porta do lado, não senti que saí pela porta de trás também. Dentro do que você perguntou e falou primeiro sobre diretores e presidente, treinador vir falar comigo, na altura o André Mazuco foi um cara que me deu muito suporte, né? Falou, calma, tem paciência, o futebol é mesmo assim, a gente acredita em você, papapá. O próprio Ney Franco, na altura, nunca tínhamos trabalhado juntos, e ele falou desse jeito para mim, cara, foi uma frase assim que me marcou muito. Ele falou, cara, por que você tá de lado aqui, o que você apresenta para mim no treino, fica sabendo que a gente vai ter um jogo da Copa do Brasil daqui 2 semanas, você vai jogar. Ele falou para mim. Eu falei, caraca, velho, alguém tá me vendo aqui ainda, né? Porque depois do estadual, imagina uma lâmpada. Desrosquearam a lâmpada, tudo tá aceso, eu tava apagado lá, velho. Ninguém sabia que se rosqueasse, eu ainda tava funcionando, entendeu? Eu ainda tava ali com muita vontade de dar a volta por cima, de usar essa parte da jovialidade ao meu favor, né? E, claro, usar também a experiência do que foi ruim como vantagem, né? Falar, pô, já passei por isso, sei como é que é. E, assim, o Curitiba tem história de goleiros, assim, marcantes, né? E a gente fica com esse gostinho, pô, podia ter sido eu também, né? Podia ter deixado ele, pô, passou aqui um goleiro aqui, o Vaná e tal, e não de uma forma que foi, né? Passar ali e só ser lembrado por ter perdido o estadual. O que você falou do Alex, eu até fugi, gosto do cabeça de graça, cabeça é sensacional. E já falou mais de uma vez da importância que eu tive até sem jogar, né? Eu sou um cara muito assim, não só esse cara que você falou de vestiário, de grupo, mas eu sou um cara de campo, para treinar no campo. Quando eu não estou jogando, eu treino como se eu fosse jogar. E eu puxo quem está perto de mim, por exemplo, principalmente quem não joga, para empurrar quem está jogando, e isso tudo faz as coisas andarem. A gente teve experiências de 2, 3 anos, infelizmente, de lutar até a última para manter o coxa na primeira. E graças a Deus, enquanto eu tive, igual falei para vocês, nunca joguei um campeonato inteiro, mas, por exemplo, tem um jogo contra o São Paulo em 2000 e... Me ajuda aí, gente, 11, 12. Infelizmente, a mãe do Vanderlei morreu no sábado e o Tcheco chegou para mim e falou, Vaná, você vai jogar o último jogo, se a gente empatar, o coxa cai. Pega essa pressão aí, velho. Pega essa pressão aí no peito. Então, assim, vai jogar, mano. E eu fui pro jogo lá, foi em Itu ainda. São Paulo mandou o jogo em Itu. 2013, São Paulo com... se não me engano. 13, não? O São Paulo com equipe fortíssima, Paulo Henrique Ganso, Aloísio, Rogério Ceni na baliza. O Rogério Ceni, esse jogo, esqueceu a luva no hotel, eu emprestei minha luva para ele jogar. O segundo par que eu levei, para você ter ideia. É um jogo que me marcou bastante. Peguei a camisa dele nesse jogo. E a gente ganhou de 1-0, gol de esquerda do Lucas Claro, uma canelada. O Lucas Claro sabe que foi uma canelada linda lá dentro. E aí depois desse jogo, assim, a gente vai deixando pontos assim, né, que pra gente faz muita diferença, pra gente que lutou a temporada toda, com as dificuldades do clube, com as dificuldades de... Porque o Campeonato Brasileiro, quando você tá ali perto da zona, velho, tem o peso de 2, 3 campeonatos, é incrível. A semana é pesadíssima, a torcida do Curitiba é uma torcida apaixonada que cobra muito, né, cara? Então eles iam até o CT, os jogos ali no Couto Pereira também, quando corriam mal, eram difíceis também, então rola aquele sentimento de ter sido uma referência positiva no Curitiba, ser visto como uma referência positiva, não só ser falado, né? Um rapaz bom na base, bababá, mas ter tempo para ter mostrado isso, sabe? E ser Sinto muito visto por um cara como o Alex, né? Isso deve ser um mais gratificante, né? E achei legal nesse sentido também. O cabeça sempre viu em mim o que os caras viam. Esse cara trabalhador, esse cara que tem que ter qualidade para estar na primeira divisão, para estar no Curitiba, você tem que ter qualidade, é impossível. Ninguém ali tá por ser amigo, por ser gente boa. O Vaná é legal, o Vaná é engraçado. Não, você tá no Curitiba porque você tem qualidade. Você vai para Portugal, você tem qualidade. Você chega no Porto porque você tem qualidade. Não existe, tipo assim, o seu pai é presidente do clube. Não dá. Você engana talvez na base. Já vi alguns carinhas que falam assim, mano, esse cara aqui, o empresário dele é fulano. No profissional não dá não, velho. Não dá para enganar, você vai ter que ir lá para dentro, com 20 mil gritando, e aí? Como é que engana? Não dá para enganar, mano, não dá. Então, feliz pelo reconhecimento de um cara igual o Alex. Até hoje,
poder falar do que a gente viveu no Curitiba. Infelizmente, a gente só ganhou o estadual, né? Com o Alex junto, né? Mas a gente fez aquele arranque de brasileiro lindo, quando a cabeça tava, que a gente estava bem pra caramba, que eu achei que aí o Curitiba foi mal de demitir o Marquinhos a 7ª, 8ª rodada, e a gente estava em 4º, 5º, eles mandaram o Marquinhos embora, eu falei, Jesus, e aí nesse mesmo ano foram buscar ele de novo, se eu não me engano, no mesmo ano o Marquinhos voltou, foi coisas do futebol, né, meus queridos, mas é história para contar amanhã. Voltaria pro Brasil para enfrentar esse desafio que você falou de mostrar o goleiro que eu sou aqui, aí também, porque o nosso futebol é sensacional. E vejo com outros olhos, sabe? Vejo diferente, vejo mais espaço, vejo coisas legais. Eu gostaria de tentar, sim. Daniel, valeu o corte de cabelo do Vaná, hein? Foi um bate-papo. Sensacional, Vaná, muito bom. E a gente espera ver você no futebol brasileiro em breve, né? Você tem algum prazo de volta, assim, a previsãozinha? Cara, vou ficar aqui mais uns 2, 3 anos e quero voltar para o Brasil. Futebol é muita oportunidade, né? E o cara tá vendo dono do Chipre lá agora. Cara, ele vai dar não. O lance é em Portugal por 5 anos, porque foi sendo bom, né? Aqui eu assinei 2 anos. Depende muito. Aqui também, cara, é um caminho mais curto. A verdade é essa. Aqui são 12 times, né? Aqui funciona, os 6 primeiros classificam para o playoff para ser campeão, os outros 6 para ficar na primeira divisão. Desses 6 primeiros, se você ficar em quinto, você ganha uma vaga para uma Liga Europa, para essa Conference League. Se ficar em primeiro ou segundo, você vai para uma playoff de Champions. É um caminho mais curto para Champions, velho. Eu só tive a oportunidade de estar no banco da Champions, né? Eu fui para quarta de final em Anfield lá, mas eu não ouvi o hino lá dentro, mano. Isso é algo que ainda tem aqui nesse peito sonhador. Então, por que não? Aqui é um caminho curto. Você pode fazer um campeonato legal aqui e acabar caindo de novo no hino, na rota da orelhuda, né? Só para ouvir o hino mesmo, guardar umas camisas com a bolinha aqui para contar a história depois. Mas o quanto, né? Você perguntou do prazo, isso é muito o que o vento diz, o que o tempo diz, sabe? Hoje você está aqui, amanhã, se você recebe uma proposta legal para ir para a Rússia, para ir para a Grécia, a gente nunca sabe. Mas o Brasil, na altura que eu estava em Portugal, eu recebi propostas de algumas equipes, mas eu achei que não era o momento de voltar, né? Porque é difícil, velho, você sair do Brasil para ir para a Europa, sabe? Aí você quer fazer o caminho inverso, depois você pensa, e para voltar, será que vai ser fácil de novo? Será que eu vou ter que, sabe? Então você tenta manter o máximo que puder aqui fora, mas também não quero voltar cair nos pedaços, só para... Não, eu quero chegar com um nível interessante, não quero ir para passar raiva em ninguém, entendeu? Nem passar raiva em mim, primeiramente, né? Legal, Vaná, brigadão aí pelo papo, foi muito legal. Eu agradeço o convite, meus queridos, um grande abraço, foi um prazer. Valeu, Vaná. Um abraço. Um abraço, valeu, tchau, obrigado.